enquanto arquiteto fazendo um projeto de arquitetura, eu tenho dúvidas também de como que vai se comportar um pilar, ou se eu posso ou não colocar um pilar naquele ambiente. Geralmente o arquiteto não quer colocar, né? E o engenheiro quer atulhar de pilar. Menos é mais é menos. Ele é arquiteto e urbanista, responsável por assinar grandes obras no município de Criciúma e na região. Eu tenho o prazer de receber André Luiz Laetano. Que prazer, meu caro. Muito prazer, prazer é tudo meu. Você é arquiteto urbanista, se formou quando? Sou arquiteto e urbanista, me formei em 2007. 2007. E com o intuito já de trabalhar, você é arquiteto da Prefeitura de Criciúma. Hoje estou trabalhando como arquiteto da Prefeitura já há 11 anos. Completo 11 anos este ano. Quando estava na faculdade, você se imaginava numa prefeitura? Num órgão público? Não tinha nenhum... Uma pretensão? Uma pretensão, assim, de trabalhar em um órgão público. Na verdade, a arquitetura para mim surgiu de uma maneira, assim, até... de uma coincidência, assim, ou várias coincidências, na verdade. Porque eu nunca, quando mais jovem, eu sempre fui voltado a isso, assim, desenho e gostava muito de obra e tal, mas não sabia exatamente que eu queria arquitetura. Eu lembro que na época do colégio, assim, do terceirão, a gente foi fazer uma visita no campus da UFSC e a gente visitou a parte de engenharia civil e eu disse, mas não era isso assim que eu imaginava que eu queria. E a gente não tinha programado passar pela arquitetura. E eu, passando no corredor, eu vi o ateliê de arquitetura e daí me despertou a arquitetura dali. Eu acho que é aqui que eu... Mas até então a ideia, depois quando você é na faculdade, é virar um arquiteto de projetos, casas. Sim. A gente está na faculdade e a gente não estuda exatamente só casas, né? Estuda alguns modelos mais amplos, assim. Mas daí tu vai, conforme tu está inserido em algum local, uma cidade ou não, tu vai tendo algum alinhamento, assim. Aqui na região de Criciúma tem muitos arquitetos que projetam casas. Então, a tua tendência, assim, no início é isso. Tu quer projetar casa, então tu imagina que tu vai projetar um prédio, sei lá. Aqui também temos a possibilidade, né? Porque temos muitas construtoras e tal. Mas é nessa linha, assim, de arquitetura. Mas aí assim, você sai da faculdade e já faz o concurso para arquiteto da prefeitura ou não? Isso aí também é uma história bem engraçada, assim, porque eu saí da faculdade e eu tinha uma proposta de montar um escritório com um colega, que depois esse colega já era formado já há algum tempo, então, mas daí de último momento, assim, não rolou, assim, não teve. Ele também foi fazer um outro projeto maior e tal, então não rolou esse escritório de fato naquele período. Mas aí surgiu o concurso da prefeitura. Alguém te falou? Não lembro, mano, não lembro se alguém me falou, eu vi no jornal. Mas você não tinha estudado para ele, você tinha só faculdade. De fato eu não tinha, não, mas eu estudei. Você estudou pro concurso? Pro concurso, exatamente pro concurso. Estudei bastante, inclusive. Aí até a Vivi, minha esposa, me ajudou muito assim nas questões de leis e tal, porque ela tinha um pouco de conhecimento, tem muito conhecimento nisso, e me ajudou bastante assim nessa parte assim do estudo pro concurso. E daí fui lá fazer, eu até na época eu lembro assim que eu comentei assim com a minha mãe, mãe, eu acho que eu nem vou fazer esse concurso nada. Porque tu achava que não ia passar? Eu falei assim, não, eu estudei pouco, eu não vou não. Tinha muitos concorrentes? Tinha bastante. Não lembro exatamente quanto, mas tinha bastante, sim. E para minha surpresa eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. E eram quantos arquitetos? Seriam chamados um só. Não, minto. 2 arquitetos chamariam. E daí... Deu na estica. Daí tinha uma outra pessoa que tinha feito concurso, que tinha preferência, de uma vaga preferencial, e depois de último momento também ela desistiu, e daí me chamaram e... Mas daí você entra na prefeitura e se depara com um ambiente político extremamente complexo, né?
extremamente ideológico, onde o mundo privado é totalmente diferente do mundo político. Como é que você lida com isso? Bem diferente, inclusive, assim, e até porque eu não tinha uma vivência de arquitetura de mercado, assim, na rua, né? Porque eu saí da faculdade e já logo entrei nesse campo. Então, nessa área política, assim, eu não tive a outra experiência, no caso. Então, até para mim foi mais fácil, assim, De absorver? de aprender a lidar com desejos políticos, com pedidos, com aquilo tudo, assim, que a política envolve com relação à arquitetura, assim. Você tem que ser muito maleável? Ah, tem, né? Porque Nossa. tem pedido de tudo que é lado. A gente chama lá do engolir sapo, né? Tem que engolir muito sapo. Tem, O arquiteto tem. tem que engolir muito sapo. Eu não digo engolir sapo, mas eu acho que em todas as profissões, na verdade, né? Dentro da prefeitura, por mais que hoje eu esteja numa posição, digamos assim, eu sou concursado, sou estável, então a gente não tem essa preocupação de, trocou o governo, a gente vai sair. Não, o estabilizado tem essa prerrogativa, mas a gente trabalha muito e a gente tem que aprender a lidar, né, com cada pessoa. Mas Né? são E a muitas gente tem mentes. Superiores, né? Não, mas são muitas mentes, André. São bastante. E mentes que pensam diferentes, têm projetos políticos, ideológicos diferentes. Com certeza. Aí vai a manha do profissional, de saber... Você conversar com cada um... de saber explicar, isso aqui talvez não fique bom dessa maneira que tu está pensando. E os políticos têm muito isso, né? Os políticos são alguns, assim, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, são visionários, né? Então eles pensam logo à frente, mas eles não têm, digamos assim, a experiência de projeto, a experiência de construção de como é que vai ser. Acontece muito assim na prefeitura, de a gente terminar um projeto e daqui a pouco a gente terminou, apresentou, eles já querem pronto isso logo, sabe? Construído. Eles Mas não entendem o tempo de... Tem um tempo, a gente vai ter que elaborar orçamento, depois vai para a construção, e a construção é uma série de detalhes. Essa burocracia, ela atrapalha muitas vezes? Ou ela mais ajuda? Cara, e agora? Eu acho que já atrapalhou mais. Os tempos aí têm mudado muito essas questões burocráticas. Eu acredito que em alguns órgãos ainda a burocracia atrapalha assim, um pouco, porque são muitos detalhes e isso uma prefeitura igual a prefeitura de Criciúma, por exemplo, que é uma prefeitura que tem uma demanda grande de trabalho. Essa burocracia, no caso, atrasa o entregar dos projetos, no caso, assim, né? Porque são detalhes, então, às vezes, quem analisa também tem um nível de detalhamento que prefere te solicitar e o profissional talvez não exija daquela maneira, e assim vai. Mas eu vejo, mano, a burocracia por um lado positivo também, que te auxilia. No caso de tu produzir projetos e produzir propostas muito melhores. Já pediram muita coisa louca, idiota, eleitoreira para você? Já inúmeras. Já. O quê? Só uma obra para aparecer? Quando o cara quer fazer uma obra para aparecer? Já. Como é que você lida com isso? Cara, eu sou assim até meio às vezes turrão, assim, sabe? Mas aí a gente tem que levar na manha, assim, algumas coisas a gente meio que faz de conta que esqueceu. Já atrasou algum projeto, propósito, já errou, cometeu alguns erros que o projeto não passou para dar uma atrasadinha? Erro não, mas assim, não, a gente já deu aquela famosa embarrigada, assim, em algumas coisas, né? Vai levando. Vai indo. Para ver se alguém esquece? Passa o tempo e aí vamos ver. Não, mas é porque o político tem muito disso, né? Ele tem muito estalo do momento, né? No momento ele acha que isso vai ser bacana e ele acaba cobrando de todo mundo para que aquilo seja daquele jeito, né? Exatamente. É por isso que eu te falei, às vezes ele não tem o conhecimento de como é que funciona o Tá, mas falar em conhecimento, trâmite, tem muita gente ignorante pedindo coisa técnica para o arquiteto. Acontece muito. Cara, isso acontece muito. Assim. Quando eu falo ignorante, não é ignorante, é com a falta de conhecimento técnico, é isso que eu quero falar. Tem bastante. Não faz nem ideia do que está pedindo? Inclusive gente que trabalha em obra, às vezes faz uma solicitação que como é que esse cara está pedindo isso? Não dá para fazer? Mas tudo dá para fazer na arquitetura? Não, nem tudo, né? Com questões estruturais não dá para brincar, né? Assim, tem coisa muito séria, né? Como é que vocês trabalham o nível de segurança das obras? Porque quando você fala de obra pública, é obra que vai ter fluxo de pessoas geralmente muito grande. Como é que vocês trabalham isso?
Então, a gente tem, além da equipe de projetos lá da prefeitura, que trabalham os arquitetos, temos também a parte da engenharia e a parte da fiscalização. A parte da engenharia e fiscalização, hoje, né, eu digo hoje, nos dias atuais, a gente consegue elaborar dentro da prefeitura alguns projetos complementares, assim, que a gente chama de projetos que são após a proposta inicial, que é o projeto arquitetônico. Projeto hidráulico, projeto preventivo contra incêndio, projeto elétrico, até de pequeno porte, projetos estruturais. Que antigamente isso... Ninguém dava bola? Não, a gente era sempre contratado, sabe? Fazia-se um pacote de projetos e mandava ou fazia licitações de projeto para se contratar esses serviços. Esse controle interno, eu acredito que facilita muito. Sim, com certeza, porque tem a troca de... Maximiza o resultado, né? Não, e a troca de experiência com o profissional, né? Porque eu, enquanto arquiteto fazendo um projeto de arquitetura, eu tenho dúvidas também de como que vai se comportar um pilar, ou se eu posso ou não colocar um pilar naquele ambiente. Geralmente o arquiteto não quer colocar, né? E o engenheiro quer atulhar de pilar. Menos é mais é menos, dependendo da... Mas então essa troca de experiência, essa troca de conversa com os profissionais da área... Já mudaram muito o projeto teu? Nossa. Na hora da execução? Inúmeros. E daí, como é que se lida com isso? Na execução acontece menos, assim, porque a gente tem digamos assim, essa pré-conversa e pré-alinhamento com a engenharia, né? No caso, que é o que determina. Já brigou muito com o prefeito ou não? Não, com o prefeito eu nunca briguei. Prefeito não? Mas a gente já divergiu, lógico, de opiniões e as convicções deles. Divergências mais acaloradas já aconteceram ou não? Não, nunca. Nunca chegou nesse nível assim? Nunca houve. Eu já passei por 3 prefeitos e mais alguns aí que assumiram. Todos te respeitam? Sim. Sim, todos me respeitam. Até porque não existe o porquê não respeitar, né? Porque na prefeitura e no serviço público, a gente muitas vezes, quando quer colocar uma ideia, tu lança como se fosse uma proposta e aquilo vai se tornar uma ideia, possivelmente no futuro, ou de repente uma demanda que o próprio prefeito, os secretários solicitam e a gente vai atender de forma de ideias, né? Vamos falar de obras na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber comigo hoje ele que é arquiteto e urbanista da Prefeitura de Criciúma, André Luiz Laetano. Fica comigo que eu já volto, é rapidinho. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19 e 53.1 da TV aberta. Canal 20 da NET para quem é de Criciúma e online no www.rtv.net.br. Perdeu essa entrevista? Fácil. YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir André Luiz Laetano, arquiteto e urbanista. E nós íamos falar de grandes obras, é isso? Mas antes de falar de grandes obras, eu queria saber o seguinte. A classe política, ela sofre uma rechaçação, vamos falar assim, ela não está num bom momento. O político não está num bom momento no Brasil. Você, por trabalhar num órgão público, sofre isso de alguma maneira? É colocado numa vala comum? Esse arquiteto da prefeitura é político também ou não? Não, cara. É engraçado que a gente encontra na rua as pessoas, né, quem nos conhece, tem um tratamento totalmente diferente. Até porque eu nunca me envolvi em política, né, mano? Apesar de ter veios da família, assim, políticos... É melhor não se envolver, André? Cara, eu não sei. A minha característica sempre foi essa, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito discreta, mano. Eu não gosto de me envolver muito, assim, em política. Não quer dizer que eu seja alheio à política, não. Eu sou ligado a isso, leio bastante, discuto política, geralmente. Né, nas rodas de amigo, inclusive, mas não me envolvo, assim, com política, não... E na rua, cara, como eu tô te falando, assim, a gente é tratado de uma maneira, assim, sabe, até calorosa. As pessoas gostam de saber que tu é profissional da prefeitura, sou arquiteto e tal. Então isso chama atenção, né? Quais obras você já assinou? Cara, já... Aqui em Criciúma, para quem conhece. Algumas obras aí, assim, agora de momento, assim, que tá mais
digamos assim, que está Mais evidência? mais em evidência, é lógico. Tem o Parque dos Imigrantes, que foi inaugurado no início desse ano. No Parque das Nações também eu tive uma participação. Lá a gente fez em 3 mãos, lá, né, o projeto. 3 arquitetos, você fala? 3 arquitetos, E recentemente também eu participei da obra do Paço Municipal, da reforma, da revitalização do Paço Municipal, da Eu Prefeitura. acredito que essa é uma obra muito bacana de se trabalhar, né? Cara, foi muito bom, assim, o período foi bem legal, assim, aquele período, porque além de projetos, eu trabalhei na obra, né, fiscalizando a obra. Escolha de materiais, tudo? E tudo isso, cara, isso pra mim é fascinante, assim, sabe, tu poder ver sair do papel aquilo. Apesar da prefeitura, do prédio da prefeitura já estava construído e depois do incêndio teve essa reconstrução, mas aí eu pude observar como ela foi construída, né? Desde o início, assim, sabe? Então isso foi bem legal e eu gosto muito de obra, né? Você fala de obra, estar lá na obra. Você fala assim. de obra, tem uma coisa que me vem na cabeça. Geralmente quando você vê um arquiteto, arquiteto privado, arquiteto que constrói casas, ele tem um DNA. Ele consegue deixar um DNA dele presente nas obras. Certo. Você, por trabalhar na prefeitura, ser arquiteto de prefeitura e prefeitos diferentes, mentes diferentes, você consegue deixar um DNA seu nas obras? Ou é mais difícil? Não. Isso porque isso que tu está falando, que tu chama de DNA, digamos assim, é a tua marca, né? É o perfil, né? O perfil. Então, eu tenho, digamos assim, uma linha de pensamentos em projetos que a gente acaba colocando isso em prática, né? Como desenho e tal. Então, acho que vai muito disso, assim. Eu acho que a característica de cada profissional não sei se dá para ver, assim, eu como arquiteto, observando outros arquitetos, eu sei. A gente tem essa percepção. Ali é uma residência de tal, por causa disso, desse detalhe. Digamos, vamos partir para grandes obras, assim, grandes arquitetos, né? A linha arquitetônica do Oscar Niemeyer é indiscutível. Você olha e sabe que é. A gente olha uma obra e diz, essa obra é do Oscar Niemeyer. E se não é dele, você sabe que foi inspirada nele, né? Exatamente. Esse cara se inspirou no Niemeyer. E a gente aqui, até na escola, a gente vai seguindo muito essa linha, né, mano? A gente procura grandes referências para poder colocar em prática. Você falou dos parques que você ajudou a projetar. Um grande problema da obra pública é a manutenção dela. Né? Isso é Brasil, né? Não é problema nosso, né? Exatamente. O arquiteto, ele pensa nisso também? Pensa, cara. A gente pensa muito nisso, inclusive aqui em Criciúma. A gente tem essa demanda, assim, de pensar e executar sempre o que a gente está planejando, porque nem sempre o que tu planejou no papel é o que será executado, né? Porque tem algum material que talvez não esteja mais no mercado, sei lá, algo assim. Mas a gente vai pensando, vamos fazer isso dessa maneira para não gerar custo futuro, para não gerar muita manutenção, porque realmente a manutenção do serviço público ela é um pouco defasada. E não é por falta de vontade, tá? É porque pelo processo, por demanda mesmo. E daí vão surgindo prioridades, né, cara? Você tem liberdade de sugerir? Tem, por exemplo, olha, eu imagino que aqui nós podíamos construir tal equipamento. Tem, uma prerrogativa que você tem? Cara, você anda pela cidade pensando nisso? É inevitável, né? Quando você está andando pela cidade, você diz, poxa, aqui nós podíamos fazer isso. Eu não sou, assim, um arquiteto muito ligado à parte de trânsito, assim, digamos assim, de mobilidade urbana. Eu não tenho esse veio dentro da prefeitura. A minha área é mais projetos, assim, agora que está mais em evidência, parques e obras em geral, assim, né, de construções mesmo. Então, edifícios, essas obras, você fala? Isso. Então, mas é inevitável, né? A gente passa todos os dias pelas ruas da cidade. E já deu muita ideia que foi negada? Com certeza. Mais do que aceita. Muito mais? Pô, isso aí, como é que você lida com isso? Não, é o que eu te falei, assim, a gente tá ali para servir, né? Então, digamos, eu tenho muito mais ideias ainda para colocar, mas a gente vai esperando momentos certos. Então, quando são provocadas de alguma maneira, a gente, talvez aqui
seria a hora de colocar aquela tal ideia. Daí a gente explana e vamos discutindo. Quanto tempo demora uma obra pública, geralmente? Depende muito do tamanho, Tipo o do Parque das Nações, é. uns 3, 4 anos? Parque das Nações, mano, não me lembro exatamente quanto tempo, mas... É uma obra grande, né? Parque dos Imigrantes, a gente trabalhou assim, a gente começou de fato a obra no governo anterior, né, do ex-prefeito Márcio Búrigo, e depois ela foi interrompida, ela ficou um tempo parada, e quando o prefeito Clésio assumiu, a gente começou a tocar a obra e inauguramos no final do ano passado, no início desse ano, né, dia 6 de janeiro. E o que é mais difícil em todos esses processos, pro arquiteto? Tu diz o que de relação com projetos? O que é mais difícil dentro da prefeitura? Cara, não sei se tem algo assim que seja mais difícil. Eu gosto de desafio, mano. Eu gosto de ser desafiado. Você gosta assim. do projeto mais complexo? Você gosta daquele... Quanto mais difícil, melhor? Eu não sei se o quanto mais difícil, melhor, mas até pra ti é legal tu projetar algo assim que tu nunca fez, por exemplo. Tu projeta muitas escolas, tu meio que cria um padrão e, né? Mas quando tu vai projetar hoje uma Câmara de Vereadores, que inclusive eu fiz o projeto há pouco tempo, a nova Câmara de Vereadores aqui de Criciúma. Essa é a sua função? E uma obra desse tamanho, desse porte, com essa magnitude de importância, é muito mais legal, né? Mas, por exemplo, você vai projetar uma Câmara de Vereadores, você tem que ter um estudo detalhado sobre a logística interna dos processos da Câmara. Sim, de tudo. Você não vai inventar da tua cabeça, né? Não. Existe na arquitetura alguns, digamos assim, alguns facilitadores para isso. Hoje, lógico, a internet te facilita demais, né? Você pegar o que exemplos de outras câmaras. Pesquisa tudo. E depois também, na época que eu estava projetando a Câmara de Vereadores aqui de Criciúma, eu fui em algumas outras cidades aqui do estado para a gente ver como é que foi. Alguns locais assim que tiveram câmeras construídas, né? O modelo de Itajaí a gente foi visitar, Balneário Camboriú, visitamos a nossa vizinha aqui, Araranguá, que foram projetos elaborados exclusivamente para a Câmara de Vereadores. Porque não adiantaria eu ir ali aqui, onde está implantada hoje a Câmara de Criciúma, e para poder ver o prédio, porque ali é um prédio alugado, né? Então, não foi proposto e criado para isso? Não foi proposto para isso. A finalidade não era essa, né? Foi adaptado. Claro que todo o estudo de fluxo, de entrada e saída de pessoas, material, de que maneira que o vereador se porta, por onde que o vereador sai do local dele para se locomover até a tribuna, como é isso tudo. Eu estive ali verificando, observamos as sessões. Conversou com os vereadores? Todos eles? Sim, tivemos várias. Cada um tem uma opinião também? Várias, inúmeras reuniões até se chegar a um projeto final. Como é de prática qualquer coisa, né? Uma casa, tu vai fazer uma, duas, 10. Já projetou muita residência ou não? Não, cara, eu não, como eu te falei lá no início, eu não tive esse tempo de vivência de projetos, digamos assim, comerciais, né? Eu nunca tive um escritório assim com porta. Mas já assinou alguns projetos? Já, lógico. Eu tenho alguns projetos de residências aí. Mas não é o teu foco? Não é meu foco, até porque realmente não tenho tempo. Hoje eu me dedico exclusivamente à prefeitura. E depois o outro período que eu não estou me dedicando à prefeitura, eu me dedico a ser pai. Tem alguma obra que você gostaria de ver pronta? Você como arquiteto faria muito bem para a cidade? Obra minha ou tu diz obra para a cidade? Para a cidade. Você gostaria de ver pronto? Poxa, essa obra modificaria a cidade? Cara, agora assim, a gente está agora, mano, num processo de revitalização do Parque Centenário, que é o parque onde o prédio da prefeitura está inserido e aonde o prédio da nova Câmara será inserido. Tem espaço, né? Tem. São 170 mil metros quadrados. E é um parque totalmente voltado ao lazer e esporte, assim, sabe? Ele difere exatamente, assim, é muito característico até. Ele difere dos outros dois parques da cidade, do Parque das Nações e o Parque dos Imigrantes. Isso que é legal, assim. E aquela obra ali, eu tenho certeza que ela já é um sucesso hoje, da maneira que ela está. Eu acho que quando ela ficar pronta, eu acho que vai
embelezar muito mais a cidade, com certeza é uma nova opção aí para a população. André, obrigado pela presença. Acabou a entrevista. Pô, que rápido, que fácil. É fácil, tranquilo demais. Mais fácil fazer um projeto, né? Eu não sei se é, mas vamos lá, foi bom. Obrigado por te receber, André. Prazer. Prazer E você que está meu. em casa, sempre um prazer estar comigo, estar com você aí em casa, na sua casa, ou no YouTube, né? Ou no carro, ou no celular, onde você estiver. É sempre muito agradável. Não esqueça de uma coisa, projetando bem ou não, se metendo em projeto ou não, somos todos humanos.